Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é João Bosco e eu vou falar aqui como primeiro palestrante nessa vertente, a academia empreendedora, né, sobre como eu acho que na medicina a gente está chegando aqui, ó, no que é a era do genoma, que é a era onde todos nós conheceremos o nosso DNA e vamos usar isso da forma melhor possível, ou seja, para diagnosticar, para guiar tratamento ou para guiar prevenção, nos mantendo saudáveis. Eu sempre fui acadêmico, né, por muitos anos, até 2012 eu só fazia academia, sou de Arco Verde, do interior, feito Rafael, né, fiz medicina aqui no Recife, fui para os Estados Unidos fazer outra residência, voltei para São Paulo, para a USP, fazer doutorado, fiz um segundo doutorado, que eu acho que não tinha o que fazer, né, e voltei para os Estados Unidos, e lá vi essas transformações, vi a genética sair de uma especialidade acadêmica, ervilha, tá, para o dia a dia, para o uso correto na prática clínica. Eu acho que isso ainda vai se desenvolver mais ao longo dos anos. Tá? E eu acho que essa mudança da genética como especialidade acadêmica para a clínica começou a acontecer aqui, quando a gente teve a publicação do primeiro rascunho do genoma humano. Veja, isso é como um mapa, dizendo quantos genes a gente tem, onde estão localizados, qual é a cara desses genes. E agora sim eu tinha um mapa. Imagina você querer chegar na Europa ou em qualquer cidade e não ter um mapa. Então, como é que você ia descobrir a base genômica de uma doença se você não tinha o mínimo necessário? E o que os times fizeram foi isso. Publicaram o rascunho e isso impulsionou grandemente a área de genética clínica. A gente passou a descobrir as causas das doenças, as causas das suscetibilidades às doenças e aplicar isso em escala. Então, o que a gente viu é que o genoma era grande. Se a gente compara cada letrinha do DNA, chama de letra, quase mais de 3 bilhões de letrinhas. Dá para encher uma biblioteca de 127 livros, cada um com 1000 páginas. E a gente conseguiu ler. A gente leu lentamente. A gente passou 10 anos para fazer o primeiro genoma, tá? Porque a gente não tinha tecnologia. Era caro e era lento. A gente lia páginas por vez. Só que aí veio a educação, a ciência, a tecnologia e trouxe uma transformação tecnológica. Isso aqui, ó. Onde, em vez de a gente ler pouquinho por pouquinho, aqui a gente está lendo cada ponto desse é um ponto de DNA sendo lido paralelamente numa máquina de sequenciamento. Então eu tinha agora milhões e bilhões de fragmentos de DNA sendo lidos ao mesmo tempo, de forma rápida, escalável e com menor custo. E levou isso aqui, ó. Isso aqui é o custo de um genoma ao longo do tempo. Isso aqui é a linha do tempo. O custo, milhões de dólares, obviamente, na era pré-novas tecnologias. E aqui nesse ponto de inflexão, 2008, é onde começaram a surgir as novas tecnologias. E você veja a inflexão para baixo de custo continuada. Tá? E foi inclusive nesse ponto aqui que eu estava trabalhando no NIH ainda, em 2008, vi as tecnologias surgirem. Eu me lembro lendo um artigo sobre isso, passando no estacionamento, na mão, andando e lendo, e vendo isso aqui vai mudar bastante coisa. E quando isso aqui maturou, eu resolvi voltar para o Brasil, em 2012, e abrir um laboratório para trazer essas tecnologias da bancada para a clínica, em larga escala. Só para como é a Academia Empreendedora, e criamos na época a Genômica, tá? Foi um dos primeiros laboratórios aqui a aplicar esse tipo de tecnologia, junto com o Silvio, Fernando, Sérgio. Depois o Einstein adquiriu parte, e o Einstein adquiriu completamente, e as coisas foram mudando, mas já trazendo benefício dessas tecnologias para uma grande massa de pessoas, baseada em Recife. A gente sempre teve 2 bases, aqui em São Paulo. Só que nessa época ainda estava no início dessas novas tecnologias. A gente conseguia ler só o que era muito relevante para aquele quadro clínico para o diagnóstico. A gente fazia aqui, ó, esses pequenos painéis. Então a gente conseguia ler uma pequena quantidade dos livros, mas não os volumes todos. Com o caminhar da tecnologia, a gente começou a ler mais. Toda a região que vira proteína, a região codificante. E atualmente, o estágio atual é onde a gente não precisa selecionar, a gente picota o seu DNA e lê na sua completude. Então a gente agora está sequenciando o genoma completo, de forma rápida, escalável e fácil de se analisar. E isso está vindo, essas aplicações estão entrando, permeando várias áreas da medicina. Tá? Essa aplicação da genômica. Desde a medicina reprodutiva, onde, por exemplo, se você vem de um grupo étnico ou de uma família que tem doença, a gente pode fazer no casal, saber qual é o risco do filho ter uma doença. Isso pode ser feito até em saudáveis, né, mas a gente não faz de rotina. E se tiver o risco de ter uma doença, você pode fazer isso. Fertilização in vitro com seleção do embrião saudável. Veja, não estou selecionando a cor dos olhos, nem o nível de inteligência de ninguém.
A gente está selecionando para implantar um embrião saudável, sem uma doença grave, que ia afetar a qualidade de vida, o tempo de vida daquela pessoa. Tá? Isso é quase uma rotina hoje, não para doenças pequenas, mas todo casal que faz fertilização in vitro hoje em dia faz um estudo genético, só implanta um embriãozinho saudável, e isso vai caminhar para a gente poder selecionar mais ainda por mais doenças, lendo nesses embriões, e a gente vai ter uma prole saudável e uma população com menos doenças genéticas, né, através desse tipo de procedimento, quando necessário. Só que já nasceu, você teve uma fecundação natural, que obviamente deve continuar sendo a regra, né? O que a gente está fazendo hoje em dia é começando agora. Você vai ver, esse ano saíram as primeiras publicações, mostrando que se fizer um complemento do pezinho com um teste genético, você pode capturar ou detectar doenças tratáveis, que têm intervenção, que vai fazer a diferença se você identificar precocemente, iniciar uma terapia, complementando o teste do pezinho tradicional. Dr. Robert Green, que eu já trouxe para cá para o Brasil mais uma vez, né, começou esse tipo de estudo, com o estudo BabySeq, e agora foi publicado um estudo chamado Guardian, com mais de 4.000 crianças. A Inglaterra está fazendo um com 101.000 crianças, acaba ano que vem. Acredito que vai ser o mesmo resultado, que mostrou que dobrou a taxa de identificação de doenças, onde há um tratamento relevante e adequado para ser feito na idade precoce, ou seja, com os mesmos critérios onde se coloca as doenças do teste do pezinho. Então, a gente está chegando numa era realmente onde a gente vai fazer um teste tradicional bioquímico e um teste genômico ao mesmo tempo, assim que um bebê nasce, e extrair a informação adequada para intervenção naquela fase da vida, a custos acessíveis, que não adiantava isso aqui custar, né, dezenas de milhares. Né? Então, nessa fase de criança, a gente está bem próximo da aplicação em escala. Mas uma aplicação da genômica que eu acho que todo mundo já viu é no diagnóstico, né? Principalmente no diagnóstico das doenças raras. Que por que rara? Abaixo de 2.000 da população geral, mas a gente tem mais de 10.000 doenças raras hoje em dia. Só no Brasil a gente acha que isso afeta mais de 13 milhões de pessoas. E um dos principais gargalos é o diagnóstico precoce. Em média se passa 7 anos para um diagnóstico. 3 diagnósticos errados, mais de 5 consultas médicas. Veja, isso consome o sistema de saúde, leva ao cansaço da jornada pelo paciente, pode levar a perda, piora de morbidade, mortalidade, por conta da caminhada longa. E se você imagina que 80% dessas doenças são genéticas, o uso de uma ferramenta potente, de uma rede grande, pode encurtar essa jornada. E é isso que a gente testou no Brasil, outros países testaram, e nós testamos em escala aqui no país, no projeto Genomas Raros, que já foi citado aqui no começo, que é o maior projeto de doenças raras aqui do país, onde a gente fez subir esses números, mais de 10.000 casos, todos do SUS, 24 centros distribuídos, só pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde. Já liberamos mais de 7.000 laudos, e o que a gente viu é que resolve mais de 1/3 dos pacientes, independente de quantos anos está peregrinando no sistema de saúde. A gente resolve um número de casos semelhante ao que são resolvidos na Inglaterra ou na Suécia, que também fizeram esse tipo de projeto. Tá? Então a gente vê que encurta a jornada de anos para o tempo entre entrar a amostra no laboratório e sair do outro lado, o resultado, né? que é algumas poucas semanas. Hoje em dia os equipamentos fazem 56 genomas em 24 horas. Só para você ter ideia da transformação do primeiro levando 10 anos e agora a gente fazer 56 em 24 horas de tempo. Uma outra aplicação, né, só para lembrar aqui, a gente tem o diagnóstico, depois que teve o diagnóstico, a gente tem que ter um tratamento adequado. E a genômica entrou com tudo nessa área de adequação do tratamento, ou seja, tratamento de precisão, tratamento baseado na genética, principalmente na oncologia. A oncologia hoje em dia não é oncologia sem genética. O que a gente entendeu ao longo dos anos foi que um tumor de pulmão numa pessoa, igual ao que parece ser da outra, com a mesma radiologia, a mesma histologia, a genética pode ser completamente diferente. E esse precisar do remédio A, esse outro precisar do remédio B. E foi isso que a gente fez. Entendeu a genômica, a indústria farmacêutica desenvolveu drogas específicas e hoje a gente trata não baseado no tipo histológico somente, mas nas características genômicas. Aqui a gente vê, olha, 70% dos cânceres de cérebro tem intervenções baseadas em genômica, a gente vê em câncer de intestino, pulmão, mama, melanoma, próstata. Não existe oncologia hoje em dia sem genética. E a gente passou daquele quadrozinho de examinar pouca coisa para examinar muita coisa no tumor e mapear de forma mais adequada qual a droga certa para ser feita naquele paciente. Isso é assim, a gente está fazendo há alguns anos.
isso evoluiu para uma área que eu pensei que nunca, talvez, assim, extremamente difícil de acontecer, que é também tunar ou direcionar o tratamento de doenças raras, doenças que você nasce em todo o seu corpo com defeito genético. Feito, por exemplo, a distrofia muscular Duchenne, que é uma doença muscular, onde a criança nasce bem, mas daqui a pouco para de andar, está numa cadeira de roda, geralmente com 12 anos de idade, e pode morrer por falência respiratória, né, em torno de 20 anos de idade. A gente fazia fisioterapia, tratamento normal. Alguns anos para cá surgiu drogas que, dependendo do tipo genético do Duchenne, hoje em dia em torno de 30% dos pacientes, podem tomar uma droga específica que vai atrasar o tempo de cadeira de roda e vai lhe manter, obviamente, sem morrer da patologia, baseado na genética. Um outro exemplo disso é a atrofia muscular espinhal, uma doença extremamente grave, saiu bastante na mídia, porque o tratamento é muito caro, né? Era $2 milhões, mas além de fazer o diagnóstico, se você faz o diagnóstico precoce, você injeta uma cópia do gene, você faz uma terapia gênica de clínica, tá? Injetando toda uma cópia e restaurando a função. Uma doença extremamente grave, geralmente a criança morria até os 2 anos, 3 anos de idade, né? Então, isso hoje em dia, tem vários outros exemplos, mas saiu esse ajuste baseado em genômicas, saiu do diagnóstico para guiar tratamento também. Só que ninguém quer ficar doente. Tá? E aqui eu vou para o último grupo de exemplos aqui, que é usar a genômica, que eu vejo também aqui, onde a gente vai crescer mais, para prevenção. Quantos de vocês aqui já fez um teste genético para saber seu risco de infarto? Quem fez para ver seu risco de câncer de mama? A mesma. Então, uma pessoa que gosta de genética. Mas ninguém na audiência, então, ou seja, apesar de existir, saber que é útil, a gente não usa em escala o que a gente tem de mais individual para individualizar nosso plano de intervenção, de prevenção. Tá? Quem começou a divulgar isso de forma mais adequada foi no ano que eu abri o laboratório, Angelina Jolie. Eu tinha um pôster dela, uma foto dela, dizendo que ela disse um dia para o outro, olha, eu tenho um gene, uma mutação, e vou tirar a mama. Ela disse, porque meu risco de ter câncer de mama é 80%. Eu não quero viver com esse risco. Ela podia ter escolhido fazer uma ressonância de controle todo ano para pegar precocemente. Depois ela decidiu tirar os ovários. Então, ela mostrou ao mundo que existe um risco, e a gente sabe hoje em dia, isso é trabalho nosso, mas é igual ao mundo todo, 10 a 15% das pessoas que têm câncer nasceram com a predisposição de berço. E se a gente identifica esse indivíduo e coloca numa trajetória diferente de prevenção, você pode evitar o câncer, identificar precocemente e evitar que morra disso. Tá? Isso evoluiu para não só mais câncer, o tanto de câncer que a gente pode fazer um screening, né, para saber se tem um risco igual à população ou muito aumentado. Não é que não vai ter, ou é igual à população geral ou muito mais alta, precisando de adequação da prevenção. Arritmias, cardiomiopatias, todas condições tratáveis ou modificáveis. A gente não faz genômica preventiva do que não se pode modificar. Tá? Então, por conceito. Mas se você olhar aqui, é tudo coisa mais incomum. O que a genética chegou agora e vai crescer bastante, eu acredito, é para essas coisas comuns. Qual é o teste genético para saber seu risco de diabetes ou de hipertensão? Ou do que mais mata no mundo, que é infarto agudo do miocárdio? Tá? E isso chegou agora, porque a gente precisava, como é muito comum a doença, a gente precisava estudar muita gente para entender. E para entender o que a gente entendeu, que não é igual às outras doenças, que é um gene alterado, a doença. A gente precisa de milhares de pequenas alterações, ou milhões de pequenas alterações, que somadas nos deixa de um espectro de maior risco ou de menor risco para uma doença comum. Risco. Se você tem um risco, você pode adequar a sua exposição, diminuir a tripa de bode em Arco Verde, se eu tenho um risco maior. Você está liberada para comer a buchada, eu não estou liberado para comer a buchada. Tá? Então você pode ajustar seu risco, obviamente intensificar controle de colesterol, de hipertensão, exercício, baseado nessa quantificação e estratificação de risco, nessa curva. E é por isso que a gente, voltando para a Academia Empreendedora, abri uma outra empresa eu sou muito criativa, é Neogenômica, né, voltado na aplicação dessas grandes tecnologias agora de genética para essas áreas, tanto diagnóstico, tratamento e prevenção. Porque eu vejo um presente onde a gente aplica a genômica de forma ampla em múltiplos tempos da vida. Se não fez para implantação, porque não tinha necessidade, tá? Você fez no bebê, ao nascer. Destrava a informação necessária para prevenir ou tratar precocemente doenças graves. Acabou. Um pouco à frente, quando está adolescente, a gente destrava esses scores de risco
de doença cardíaca, daqui a pouco tem um bom de diabetes, daqui a pouco tem um bom de depressão, ainda não tem um bom de depressão, tem várias coisas que a gente precisa ainda aprender, mas vai ter daqui a pouco. E aí a gente informa aqui e já cuida para que não manifeste aquela doença, né? Você mitigue o risco de desenvolvimento daquela doença. Isso não é uma genética determinística, é de risco, e você modifica o efeito final de acordo com o seu comportamento ou com a intervenção terapêutica, por exemplo. Havendo sintoma, você destrava o resto, a genética de diagnóstico, se você teve um determinado sintoma. Já fez o teste 10 anos atrás, 12, 15, já está feito. Não repete a genética, a gente reusa a genética. E outras coisas ao longo da vida que você pode utilizar, por exemplo, que é a farmacogenômica, que é a genômica de ajustar remédio, que eu nem falei sobre isso, mas também pode usar e permear ao longo da vida toda. Então, acho que vai ser utilizado e reutilizado em tempos diferentes ao longo da vida de um indivíduo, né? Então, a era do genoma, eu acredito que chegou pela diminuição de custos, pela permissão de fazer em escala e para um grupo grande de pessoas, e tudo que ela permite e deseja fazer é isso, é fazer, a gente conseguir fazer a coisa certa, ou seja, a intervenção correta, para a pessoa correta, ou seja, a pessoa que mais necessita, tá? E na hora certa, que é precocemente, antes da fenótipo da doença se desenvolver. Então, essa é a mensagem, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado pela atenção.